Olá, meu nome é Ana Flávia e eu vou falar sobre cópia de strings. Bom, à esquerda a gente vê o código do arquivo disponibilizado pelo professor e logo à direita tem o meu código modificado. E na minha primeira linha eu já declarei o ponto data, que vai ser um comando que eu vou declarar as variáveis, né, as strings, e logo abaixo estão as duas variáveis que eu criei, que é teste, que aparece a mensagem testar, e teste2, que aparece a mensagem testando. E logo abaixo, na linha 4, eu declarei o ponto teste, né, que é para declarar as instruções para leitura. Bom, eu peguei a variável teste e coloquei no registrador A1 para ele ler a quantidade de caracteres. E depois eu peguei a variável T2, teste2, quer dizer, e coloquei junto com o registrador A0, usando a instrução load address, né, que é o LA. E agora eu vou executar esse programa dentro do MAS. Aqui. Clicar aqui e já vou apertar aqui para executar. Aqui as instruções, as variáveis que eu declarei. E aqui, executando a linha 7, ele faz a subtração de SP igual a SP menos 4. Logo abaixo, a gente vê a instrução SW, que está transferindo os dados de S0 para a memória 0 mais SP. E logo abaixo aqui a gente tem a adição de S0 igual a cifrão 0 mais cifrão 0. E aqui a gente está declarando L1, que vai ser um comando que a gente vai usar logo abaixo, que está com o registrador de adição de T1 igual a A1 mais S0. Logo abaixo a gente vê o LB, que está transferindo o byte do registrador T2 e está para a memória 0 mais T1. E aqui a gente tem a adição de T3 igual a S0 mais A0, desculpa, mais S0. E aqui a gente tem o SB, que tá transferindo o byte da memória, ao contrário do LB, da memória 0 mais T3 para o registrador T2. E esse comando back, ele funciona como se fosse o if. Se T2 for igual a 0, ele vai executar L2, a função L2 aqui. E logo abaixo tem a adição, né, de registradores e um número, S0 igual a S0 mais 1. E aqui o jump. Se essa condição back de T2 for igual a 0, ele vai executar L2. Se não, ele vai executar de novo o L1, onde a gente registrou L1. Até T2 for igual a 0. Aí tá vendo que ele voltou? Aí ele vai ficar executando até que dá 0. A gente vai observando lá T2. Aqui, agora deu 0. Aí vocês vão reparar que ele vai fazer a leitura e vai chegar aqui no back e já vai direto para a função L2. Aí ele executou o back e já foi direto para a função L2. Por quê? T2 ficou igual a 0. Então, como ficou igual a 0, ele já executou L2. E aqui, a instrução LW está transferindo os dados da memória de 0 mais SP para o registrador S0. Aí depois ele executa a adição de SP igual a SP mais 4. E assim finaliza o programa. E no fim, a gente pode se concluir que o programa foi... O que o programa fez? Foi copiar uma string na outra. Olá, me chamo Frederico Rodrigues, sou estudante do curso de Engenharia de Software pela PUC Minas e vou apresentar um trabalho sobre Assembly para a disciplina de Arquitetura de Computadores. O professor disponibilizou um código em C, em que tem uma função chamada clear, que basicamente coloca o valor 0 para cada uma das posições do array. E na sequência ele colocou um código implementado em Assembly. Então vamos entender primeiramente o que são arrays. Arrays são coleções de dados do mesmo tipo
que possuem posições contíguas, ou seja, uma à frente da outra, com alocação de espaço em memória fixa, e cada tipo de dado tem tamanhos diferentes para alocação de memória. Ao lado eu coloquei uma tabela com os tipos e seus respectivos tamanhos. Ao longo do desenvolvimento do meu programa, eu vou utilizar algumas instruções que eu vou explicá-las previamente, como, por exemplo, o align, que serve para declarar a posição correta do dado no vetor, a space, que define o tamanho do vetor, o move, que inicia o registrador, o SW, que escreve um conteúdo de um registrador na CPU da memória RAM, o LW, que lê o conteúdo da memória RAM e coloca em um registrador da CPU, o BAQ, que é equivalente ao if ou se das linguagens de programação, o ADDI, que soma uma variável com um inteiro imediato, o LI, que carrega um inteiro imediato em uma variável, e o syscall, que imprime o valor do registrador na tela. Então vamos para o programa Mars para desenvolver o nosso código. Eu vou iniciar então o código com o .data e vou colocar o nome do meu vetor como array. Na sequência, eu vou colocar duas instruções importantes, que é o .align, que define o tipo de valor que vai ser preenchido em cada um dos campos do meu vetor, e eu vou preencher com o tipo 2, porque eu quero que cada campo do meu vetor tenha o valor zero, que é um inteiro, e o inteiro é equivalente ao 2 de Word. E uma outra instrução importante é o space, que é o tamanho do meu array. Eu quero criar um vetor com 4 posições, e cada posição vai possuir o valor zero, que é um inteiro, que possui 4 bytes por si. Então, para eu definir o tamanho do meu vetor, eu preciso pegar o tamanho do meu vetor, que no caso é 4, e multiplicar pela quantidade de bytes de cada posição, que é 4 também. Ou seja, 4 posições vezes 4 bytes cada é equivalente a 16. Então, esse é o tamanho do meu vetor. Na sequência, eu posso começar a digitar então, o meu código com o ponto teste e definindo aqui então o meu índice com a variável, né, com o comando move e o meu registrador T0 recebendo 0 como índice. Eu também vou definir aqui o valor que vai ser preenchido em cada posição do meu vetor, também com move, e eu vou utilizar o registrador T1 também como zero, que eu quero preencher zero em cada uma das posições do meu vetor. Na sequência, eu vou carregar de imediato o tamanho do meu vetor no registrador T2, e o tamanho do meu vetor é 16. Vou colocar aqui então que esse é o tamanho do meu vetor. E depois eu preciso fazer um loop para que o programa passe por cada uma das posições do vetor, preenchendo o valor zero em cada uma dessas posições. Então, eu vou criar aqui um loop. Dentro desse loop, eu vou colocar uma condição, que é a BAQ, que é equivalente ao if das linguagens de programação. E eu vou colocar que se o meu índice for igual ao tamanho do meu vetor, que é o que está no registrador T2, é o fim do loop. Se não, ele deve executar o seguinte comando: store word, o meu registrador T1 do meu array com base no meu índice, que é o ST0, vai ser acrescentado com o próprio ST0 por 4, porque 4. Vou colocar como comentário aqui, como são bytes, cada posição do vetor tem 4 bytes. Então, se a posição 1 tem 4 bytes, a próxima posição é 1 mais 4, certo? E depois eu vou fazer também o incremento da própria variável do meu registrador T1. Como eu quero colocar o valor zero em todas as 4 posições do meu vetor, eu vou colocar aqui um ADDI, store o meu registrador T1, ele vai ser somado ao próprio T1,
e vai ser somado a zero, porque eu quero colocar o valor zero em todas as posições do meu vetor. Depois, com o comando J de jump, eu falo que até que o meu índice não seja igual ao tamanho do meu vetor, ele deve voltar nesse loop. Então, jump para onde? Para o loop. Feito isso, eu devo colocar também aqui o fim do loop, né? Para ele sair do loop, então fim do loop. E eu também quero imprimir na tela cada uma das 4 posições do meu vetor. Para isso, antes de tudo, eu preciso voltar com o meu índice para o zero, porque quando ele saiu desse primeiro loop, ele saiu como 16. Então, eu vou dar aqui um move, vou colocar aqui o meu índice, ele vai ser novamente igual a zero. E vou criar um novo loop, porém com um nome diferente. Agora eu vou chamá-lo de imprimir. E dentro desse loop imprimir, eu também vou colocar a condição if, né, que é o beq, que se o meu índice zero for igual ao tamanho do meu vetor, é o fim do imprimir. Se não, eu vou fazer um carregamento imediato, load immediate, SV0, com 1, para ele passar de 1 por 1 das posições do meu vetor, e vou fazer um load word do meu registrador A0 com a minha array em relação ao meu índice T0. E o comando para que seja impresso o valor de cada um das posições do meu array aqui no Mars é o syscall. Feito isso, eu preciso fazer um ADDI para ele passar para a próxima posição. Então, o meu índice vai ser somado com o próprio índice e vai ser somado a 4. E, novamente, 4 porque por esse mesmo motivo aqui, porque são 4 bytes cada posição do meu vetor. E depois um jump para o imprimir. Depois disso, eu faço um fim imprimir e finalizo o meu programa. Para rodá-lo, vou pressionar F3. Ele rodou corretamente. Para apresentar os dados que eu queria que fosse impresso na tela, eu vou pressionar F5. E estão aqui os 4 zeros, cada zero em uma posição do meu vetor. Obrigado. Olá, meu nome é Francisley, sou aluno da Engenharia de Software na PUC Minas Praça da Liberdade e vou estar apresentando um procedimento com recursivo, no caso um fatorial. Aqui está o procedimento. Aqui inicializamos a variável T4 e A0. Aqui ajustamos a pilha para 2 itens. Salvamos o endereço de retorno, salvamos o valor de n, no caso 3. Aqui fazemos o primeiro teste, onde A0 é menor ou igual a 1. Caso não, começamos em L1. Em L1 subtraímos 1 de A0, voltamos ao fact. Faz de novo, empilha, faz um novo teste. Subtrai de novo. Aqui ele já vai ter voltado como 0. Como menor do que 1, ele continua e inicializa a variável V0 com 1. Começa o processo de desempilhamento e pega o V0 e multiplica pela pilha. No caso, por 1, por 2, por 3. E retorna o nosso 6. Obrigado. Bom, então, o switch case, ele basicamente, aqui, esses primeiros comandos aqui, eles são só para a questão de inicialização de variável aqui do switch case, senão a gente não consegue testar esse comando. E aqui a gente está supondo um switch case que tem os valores de 0 até 3.
com 1 e 2, é claro, enfim. Bom, então, executando o nosso código aqui, a gente tem a inicialização das variáveis, a gente aqui no caso escolheu o valor de número 2, então a gente está querendo ir para o switch case que tem o valor 2. E aqui, no caso, a gente começa com o código do switch case. Aqui, essa primeira comparação, a gente está vendo se o S5, que é o valor que a gente escolheu, é menor do que 0. Porque se for menor do que 0, a gente quer sair do switch case. Porque a gente não precisa ficar mais no switch case, porque se esse valor for menor do que 0, a gente está fora do escopo do nosso comando. Então, aqui no caso, é exatamente isso que ele está fazendo, ele está guardando o resultado dessa comparação em T3, e se T3 for diferente de 0, a gente quer sair do comando, porque isso significa que o nosso S5 é menor do que 0. A gente está fazendo uma coisa similar aqui, mas dessa vez comparando com o T2. T2 seria o tamanho do nosso switch case. Como ele vai de 0 a 3, ele tem tamanho 4. E aqui no caso, a gente vai querer sair se for igual ou maior do que 4, se o nosso S5 for maior ou igual do que 4, porque a gente vai estar fora do escopo do switch case se a gente fizer se a gente escolher esses valores. Então a gente já quer sair direto aqui e tudo bem. A partir daqui a gente tem o endereçamento byte a byte do nosso S5, justamente para a gente poder ir para a parte do código que a gente está interessado. Então se a gente estiver interessado na parte 0, a gente vai fazer esse endereçamento e vai para a parte 0. Se a gente estiver interessado na primeira parte, enfim. Na segunda, a gente está interessado na segunda parte, então ele vai fazer o endereçamento byte a byte do número 2, que está guardado na variável S5, e vai somar com o endereço do nosso switch case. O endereço do switch case aqui, no caso, representado por T4. E a gente vai dar o load nesse total. E aí, esse load ele vai basicamente nos levar para uma parte definida do endereço do nosso switch case, que é basicamente a parte que a gente está interessado. E aqui a gente já faz esse jump para o registrador para o valor que está dentro do registrador T0, que aqui no caso, como a gente escolheu o valor 2, a gente vai pular para o L2. Então aqui a gente vai executar qualquer comando que estiver aqui, a subtração aqui no caso é só para exemplo, e a gente logo em seguida já sai do switch case direto porque a gente não quer executar nenhum dos outros comandos. E basicamente é assim que funciona. Olá, meu nome é Nando Augusto, eu sou aluno da PUC Minas de Engenharia de Software e essa matéria é Arquitetura de Computadores. E eu escolhi o tema número 2, que era o procedimento, e eu modifiquei as 5 primeiras linhas do código e a linha 16 também. E eu vou mostrar como ele é executado e o que cada parte faz. Nas 4 primeiras linhas, eu atribuí um valor para cada parâmetro, simulando uma entrada. Então, no A0 ficou 4, que eu coloquei, no A1 6, no A2 8 e no A3 ficou 10. Na quinta linha, que é essa que está amarela, eu ajusto a pilha para criar um espaço para 3 itens, que quando nós vamos empilhar, precisa subtrair, pois a pilha ela é decrescente. Então, foi isso que eu fiz. Aí na linha 6, o código salva o registro cifrão T1 para usar depois. E ele faz a mesma coisa com a linha 7 e com a linha 8. Aí na linha 9, que está amarela, nós somamos o A0 com o A1. E na linha 10, nós somamos o A2 com o A3. E na linha 11, somamos o A0 com o A1 e subtraímos com a soma do A2 com o A3. Certo? Aí, na 12ª linha, o F ele é copiado para um valor de retorno que é cifrão V0 e antes do retorno para o ponto de origem. E os valores antigos são restaurados para o desempilhamento. E na linha 13, que é essa que está amarela, ele restaura os registros para o caller, assim como na 14 e na 15. Então, na linha 13, 14 e 15, ele restaura o registro para o caller. Aí, 13, 14 e 15. E na linha 16,
ele ajusta a pilha para excluir os 3 itens. E nessa última, ele se encerra a compilação de uma função em C para um assembly MIPS. E acabou. É isso. Foi o meu código. Eu tentei explicar bem rapidinho. E obrigado. Até mais.